Antes de começar o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aqui e compartilhe esse conteúdo para ajudar na divulgação do canal. Bora pro vídeo? Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco com vocês referente às crises de ansiedade e os gatilhos, né? Para você tentar identificar mais ou menos o que causa os seus gatilhos e tentar evitar essas crises que acabam acontecendo. Recentemente eu tive algumas crises um pouco complicadas para lidar, justamente por não conseguir fugir dessas crises, por conta dos gatilhos que eles foram meio que inevitáveis acontecer durante esses dias. E aí eu tentei o máximo que eu consegui fugir, esquecer, mas por conta de estar vivendo uma situação complicada, então foi um pouco difícil de evitar esses gatilhos de ansiedade para tentar fugir um pouco dessas crises que dão em alguns momentos bem específicos. Para quem não sabe, eu fui diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e ansiedade. No caso das crises que acabam acontecendo, é mais referente ao meu dia a dia mesmo, né? Por conta da nossa situação. E assim, eu não estou atualmente fazendo o tratamento que eu deveria, por conta que eu não consegui voltar para fazer tratamento com um psiquiatra, mas principalmente porque eu ainda estou amamentando. Então, pelo fato de eu estar amamentando, eu acabo não podendo fazer o tratamento que eu deveria referente ao problema que eu tenho. E aí, com isso, somente usando antidepressivo, nem sempre eu consigo fugir. Eu tento fazer várias coisas para evitar que essas crises elas desencadeiem, mas muitas vezes não é possível. Muitas vezes, dependendo da situação que a gente está, para mim fica um pouco difícil. Nesse momento, atualmente, eu não estou trabalhando. Então, como eu não estou trabalhando, eu voltei a exercer as atividades da loja, mas eu não estou registrada, então não tenho um trabalho fixo para, vamos dizer assim, ter uma renda garantida. E aí acaba, querendo ou não, afetando um todo, né? Porque com 4 filhos pequenos, pequenos entre aspas, eu tenho 2 maiorzinhas, 2 menorzinhos, querendo ou não, é um gasto bem razoável, fora as outras contas do dia a dia, fora os nossos gastos mesmo. Então, isso acaba aqui mexendo bastante com a minha questão de segurança, né? Então, eu acabo aqui tendo algumas crises mesmo tentando evitar. E é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês. Ponto principal é identificar quais são os seus gatilhos. Como eu falei, o meu é a nossa situação de modo geral, mas aí é importante você identificar. Algumas pessoas não entendem quais são os seus gatilhos e não conseguem evitar de entrar numa nova crise de ansiedade e acaba tendo várias crises, acaba tendo vários episódios complicados de ansiedade, de crise de pânico, enfim, e acaba não conseguindo administrar bem essa questão. Então, o primeiro ponto realmente é identificar quais são seus gatilhos. Aí, como que você vai saber quais são seus gatilhos? Geralmente, você tem que ligar uma coisa com a outra. O que te deixa desconfortável quando você pensa? Então, assim, pensar sempre nessa questão. O que você pensa que te causa um desconforto? Seja uma pequena falta de ar, uma pequena palpitação, uma sensação ruim quando você pensa. Então, geralmente são essas coisas. E aí, nós vamos entrar no segundo ponto. Quando você pensa nessas coisas, o que você pode fazer para evitar que você entre efetivamente dentro de uma crise é justamente pensar em outras coisas que te fazem bem. Então, são coisas que você gosta, pessoas que você gosta, frases que você gosta. Sempre por trocar realmente esses momentos que você está se sentindo mal com alguma coisa que você pensou, com alguma coisa que você tem, e aí começar a substituir, né? E aí, assim, nós vamos para um terceiro ponto, tentar
mudar o que você está fazendo. Então, por exemplo, você está ocioso sem fazer nada, vai fazer uma caminhada. Vai fazer uma caminhada e começa a prestar atenção ao redor, para que você se distraia. Você tá dentro de casa, você não quer sair ou não pode sair por qualquer razão. Vai se ocupar com alguma coisa, sabe? Tentar ocupar a mente com outras coisas para tentar perder o foco da onde te causa essas crises, né? Então, isso serve para de um modo geral. Quando uma pessoa ela está tendo uma crise, outras pessoas podem dar o suporte para essa pessoa desta forma, trocando de assunto, sabe? Em alguns momentos, a melhor opção é você começar a conversar sobre outros tipos de coisas que você sabe que a pessoa gosta, que você sabe que a pessoa está, sei lá, fazendo algo diferente e tentar mudar um pouco o objetivo daquele momento onde a pessoa ela está passando por aquela crise, onde ela não consegue ter um autocontrole, porque quando a pessoa ela entra numa crise, tanto de pânico quanto de ansiedade, ela meio que perde o controle de si e acaba não conseguindo administrar a sua mente naquele momento, fica um pouco perturbada. E para evitar justamente essa questão é você trocar o foco da pessoa. A pior coisa que a gente pode fazer nesse momento com uma pessoa que está tendo uma crise é perguntar o que ela está sentindo e perguntar o que aconteceu. A melhor opção para a gente tentar sair dessa situação e minimizar e para ajudar essa pessoa realmente é isso, fazer uma mudança de foco. Então esse é o terceiro ponto que eu falei, que é você mesmo tentar trocar o seu foco. Uma outra coisa que vocês podem fazer para minimizar essa questão, né? Porque às vezes o gatilho já foi iniciado, às vezes você já está dentro de uma crise, mas você ainda tem o controle sobre si. Por menor que ele seja, você ainda tem controle sobre si. É tentar fazer outros tipos de coisas para mudar a temperatura do seu corpo, por exemplo. Uma das dicas que eu aprendi com um psiquiatra, justamente, é tomar um banho gelado. Eu acho que é complicado, né? Eu, particularmente, eu não gosto do banho gelado para quando eu estou tendo uma crise. Eu prefiro um banho morno ou quente para aliviar mesmo. Mas ele indicou o banho gelado porque realmente dá aquele susto, né? O corpo ele vai reagir para tentar aquecer o corpo, então já ajuda. Mas quando eu não estou bem, eu acho que um dos refúgios muito legal realmente é entrar no chuveiro, aproveitar aquele momento. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que ficar um tempo lá, fique. Mas ir pro chuveiro eu acho que é a melhor opção, né? Como eu falei, o psiquiatra ele indicou o banho gelado, mas aí vai de pessoa para pessoa e o que realmente funciona. Para mim, eu gosto do banho quente, banho morno, enfim, funciona também. Estar na água para mim é algo que me acalma, então eu acabo utilizando também desse método para evitar essas crises mais fortes. E assim, sabe, eu acho que, como eu falei, o primeiro ponto principal é você primeiro identificar para evitar esses pensamentos. Alguns realmente eles vão vir de todas as formas. Mas se você tem alguma forma para não pensar, é tentar substituir ou tentar não ficar martelando aquilo na cabeça. Se não tem o que resolver, se não tem o que fazer, deixa aí, sabe? Tente procurar outras coisas para que você consiga distrair a sua mente e mantenha a sua mente ocupada. Eu acho que é muito importante também, é uma coisa que eu procuro fazer, é tentar ocupar minha mente, tentar fazer coisas que eu gosto. Por exemplo, agora eu voltei a mexer com as coisas da papelaria, como eu falei, e eu tenho feito os meus kits, que eu gosto. Eu tenho feito algumas artesanatos que eu gosto bastante, e isso acaba me ocupando a mente. Eu acabo que distraindo, é uma coisa que eu curto fazer, e quando eu vejo que está feito e bem feito, eu gosto do resultado, isso me deixa bem. Então, procurar coisas que nos aliviem, sabe? Que nos saciem, nos deixe contente com aquilo que a gente está fazendo. E, obviamente, nada melhor do que a gente buscar ajuda sempre. Busque ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. E se trate mesmo, sabe?
A melhor opção, além de todas essas aí, a que eu sempre vou indicar é ore, converse com Deus. Ele sempre vai te dar uma resposta, ele sempre vai te respaldar de alguma forma. E aí, quanto mais a gente se aproxima, mais a gente escuta, e quanto mais a gente está perto dele, mais a gente compreende e começa a entender as coisas conforme estão acontecendo e o porquê das coisas acontecendo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curta esse conteúdo caso tenha gostado. Deixe nos comentários aqui. Se vocês têm alguma outra dica que vocês conhecem, queiram deixar aqui, pode deixar aqui também, tá bom? Compartilhe esse conteúdo para outras pessoas, ajude a divulgar o canal e para outras pessoas que precisam ver um pouco, né, das informações que eu passei por aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!